As saídas de Messi e Neymar do PSG fizeram Kylian Mbappé manter o protagonismo na equipe, mas não o posto de jogador que vende mais camisas com seu nome pelo clube neste mês. Por incrível que pareça, mesmo com ele sendo a principal estrela, Kylian Mbappé fracassou na venda de camisas. Entenda de que maneira e por que isso acaba sendo significativamente uma coisa muito negativa tanto para a imagem dele quanto para a do PSG. O que aconteceu? O jogador francês foi ultrapassado por simplesmente Kang Jin-Lee. O sul-coreano foi contratado pela equipe em julho deste ano, mas sofreu uma lesão após 3 jogos pela equipe e não teve ainda nenhum desempenho satisfatório para ser chamado de fato de jogador acima da média para os padrões da equipe. Simplesmente a mídia em volta de Kang Jin-Lee foi o suficiente para que isso acabasse destronando o cargo de Mbappé como o principal jogador mais atrativo em relação a camisas. As vendas dessas mesmas vêm sendo muito levadas em consideração ao fato de Mbappé também não ter empolgado tanto no seu começo de partida do Paris. A loja oficial do clube na Champs-Élysées, um ponto de concentração e local muito importante na França, confirmou ao jornal espanhol AS que a estrela em ascensão vendeu mais camisas que o campeão mundial até o momento em outubro. Os números, no entanto, ainda não foram revelados. A demanda pelo jogador, segundo a loja informou, que se dá em sua maioria por compras feitas por sul-coreanos que visitam o local. Kang Jin-Lee, vale lembrar, de 22 anos, assinou o contrato até 2028. O clube parisiense desembolsou 22 milhões de euros. Isso atrai muito a nossa torcida asiática. A chegada do Kang Jin-Lee também nos permitirá expandir na Coreia do Sul e em toda a Ásia. Ele é o primeiro grande jogador asiático a jogar pelo PSG. Obviamente, isso vai nos ajudar na região, disse Sébastien Wassels, CEO do PSG, em agosto sobre a expansão. Aliás, a situação é tanta, chega a ser até bizarra, que ele pode ter que demitir a própria mãe para jogar no Real Madrid. O motivo é simplesmente referente ao regulamento da FIFA que entrou em vigor nesse mês de outubro e que obriga os agentes a tirarem uma licença. O Donatello pode acabar tendo que demitir sua própria mãe, Faisal Al-Mahri, do cargo de agente para poder jogar no Real. O motivo é referente à regulamentação da FIFA que já entrou em vigor, que obriga os agentes a tirarem uma licença. Esse processo é feito através de realização e aprovação por um exame de qualificação. Faisal, a mãe de Mbappé, que cuida de carreira do filho, não está registrada na plataforma de agentes da entidade, o que significa que ela pode não ter prestado o teste ou simplesmente não foi aprovada. Dessa forma, ela não pode agenciar o seu filho em transferências e contratos. A próxima data para a realização de um novo exame da FIFA é em maio. O vínculo do jogador com o PSG se encerra em junho do próximo ano. Caso o Faisal ignore a regra e continue agenciando o filho, ela pode levar uma multa e suspensão da licença por até 2 anos. Ela ainda cuida da carreira do seu outro filho, Ethan Mbappé, e de Ryan Cherki por meio de sua agência. O Real Madrid monitora de perto para poder negociar diretamente e tem esbarrado na pressão dos franceses em mantê-lo. Ainda assim, a verdade é que Mbappé quer realmente fazer o possível e o impossível para sair do clube que realmente não vem sendo mais a sua cara. Até porque, se compararmos as atuações do Mbappé na França e do Mbappé no PSG, vemos uma diferença gigantesca. O Mbappé na França é muito mais líder, consegue centralizar muito bem as funções dentro de campo, mas óbvio que centralizar não no sentido ruim, porque ele consegue ser o camisa 10 de fato e em pleno exercício, além de que consegue grandes resultados, diferentemente no Paris, quando ele parece ser muito travado e não consegue realizar suas funções tal qual realmente o clube precisa. Parece que o Paris Saint-Germain é realmente travado, e não somente isso, ao que tudo indica, principalmente aos bastidores e também aos que os então companheiros estão falando, que Mbappé aparentemente se arrependeu em ficar partidário do lado do Sheik, em querer realmente se livrar de nomes como Messi e Neymar. E em entrevista recente ao veículo de comunicação francês, Dembélé falou um pouco sobre como vai o amigo Mbappé, que foi um dos principais responsáveis por ele ser atualmente o jogador do PSG, e principalmente falou que vê o jogador um pouco cansado e até um pouco cabisbaixo nesse início de temporada. Tal declaração de Dembélé vai de encontro com a matéria já antes veiculada pelo L'Équipe, em que o próprio jornal havia falado que Mbappé sentiu profundamente o fato dele não ter feito a pré-temporada com a equipe parisiense, e que de fato o momento dele ter ficado tão longe está afetando diretamente seu vigor, seu desempenho e sua alegria dentro do clube. As palavras de Dembélé: venho tendo a percepção que meu companheiro Mbappé está um pouco cansado, acho que muito por conta dos problemas envolvendo a data FIFA, assim como também algumas partidas difíceis do Paris. Muitas das vezes eu vejo ele reclamando e se sente um pouco infeliz em alguns momentos. É óbvio que é apenas uma fase, e eu falo pra ele que isso logo vai passar. Ainda assim, parece que algo vem realmente incomodando ele. Obviamente que não poderiam deixar de perguntar: Kylian vai pro Real Madrid? Sobre isso, o Dembélé desconversou e afirmou o seguinte: acho que é apenas uma projeção do cansaço. Isso não está veiculado a nada disso. Kylian é um jogador profissional, sempre foi desde que eu conheci, e por isso vai fazer o melhor onde estiver e quando estiver. Ele está 100% focado aqui e tenho certeza que fará o melhor. Só acho que está bastante sobrecarregado e isso vem afetando bastante sua temporada. E isso vem refletindo diretamente nos resultados. Como o Kylian é muito competitivo, ele acaba ficando um pouco cabisbaixo, o que é natural para jogadores que se cobram tanto quanto ele. Que Kylian é bom de bola e sabe jogar futebol muito bem, disso não há dúvidas. Ninguém duvida disso. Mas é o fato que arcar com as consequências
De porventura o PSG não ter dado certo, assim como não vem dando com as saídas de Messi e Neymar, ele acabou não pensando e calculando os atos. Então isso pode estar sobrecarregando demais nossa tartaruga francesa. Mas e aí, tá tudo bem no PSG? Alguns ex-jogadores guardam ressentimentos? Bom, não dá pra saber se 100% sim ou 100% não, mas um deles, como Ángel Di Maria, soltou recentemente a boca no trombone, falando um pouco sobre a circunstância e tudo que ele vê na leitura de jogo com a saída tanto de Neymar quanto de Messi, e principalmente a permanência de Mbappé. É uma brincadeira de mau gosto esse time, todos os jogadores que vão realmente não conseguem um grande objetivo, e você sabe muito bem que tá agora na onda dos jogadores falarem tudo o que pensam do clube, principalmente após saírem das equipes e darem entrevistas de certa forma polêmicas. Já tinha sido a vez de Xavi Simons, e o próprio Draxler recentemente também colocou a boca no trombone, o que seria não diferente para Di Maria. Agora, em veículo de comunicação português, foi a hora do Di Maria falar tudo o que pensar. Foi mais precisamente no dia 6 de agosto de 2015 que Di Maria se transferiu para o Paris Saint-Germain por 4 temporadas e cerca de 63 milhões de euros de valor. O seu primeiro gol pelo clube francês em partidas oficiais aconteceu na estreia pela Liga dos Campeões 15-16, na vitória sobre o Malmo da Suécia. Di Maria estourou rapidamente no Paris Saint-Germain, se tornando um dos principais jogadores da equipe na temporada 15-16, onde venceu o Campeonato Francês, Copa da França e Copa da Liga Inglesa. Di Maria também se tornou futebolista com mais assistências dadas em uma única temporada, contabilizando 22 numa só temporada. Na temporada seguinte, o Di Maria seguiu em grande fase, se tornando na principal estrela da equipe após a saída do sueco Zlatan Ibrahimovic, isso para o Manchester United. Agora, com total liberdade dentro de campo, o argentino assumiu o posto de grande destaque individual da equipe, sendo ainda mais participativo nas jogadas ofensivas. Após a venda de Neymar para o PSG, Di Maria se tornou alvo preterido do Barcelona, que chegou a oferecer mais de uma proposta ao clube parisiense, que considerou inviável sua saída. De acordo com os jornais, Di Maria ainda havia chegado a pedir para a diretoria facilitar sua saída do clube. Com a chegada de Neymar e Kylian Mbappé, o argentino acabou perdendo espaço no ataque titular do PSG, o que aumentou seu desejo de deixar a equipe. Mesmo assim, seguiu tendo boas atuações sempre que teve a oportunidade, e alguns torcedores do clube até criticavam a decisão do técnico Unai Emery. Depois de muita contestação da torcida, o Di Maria passou a ser desvalorizado e utilizado como titular apenas sob o comando de Thomas Tuchel na temporada 18-19. O argentino até teve algumas grandes atuações, mas ainda assim, isso não impediu que acontecesse a mesma coisa. Utilizado pela torcida desde o início da temporada, o craque até conseguia calar a boca dos ultras, sempre insaciáveis em destruir carreiras. Mas ainda assim, muito vaiado, não conseguiu ficar muito tempo no clube, pois foi em julho de 2022 que acabou simplesmente saindo do Paris. Talvez um dos maiores casos polêmicos foi ao longo de um certo jogo contra o Manchester United, diversas vaias sendo direcionadas ao argentino, além de uma garrafa de cerveja. Di Maria respondeu às provocações mandando um beijo para a torcida e ainda ameaçou tomar um gole de cerveja que foi atirado em sua direção. O Di Maria estava presente em todas as eras do PSG, talvez não no início mais precisamente quando a equipe ficou rica, mas desde o momento em que a equipe tentou se expandir, o clube passou a tentar coisas grandes, e Di Maria até então era para ser um dos grandes pilares do clube, o que não aconteceu. O Paris Saint-Germain com Di Maria foi o Paris Saint-Germain com todos os outros craques, não teve tanto diferencial e mais uma vez acabou queimando o jogador formidável. Em Paris, Di Maria não é considerado ídolo, assim como em Paris também não é considerado ídolo Neymar, mesmo sendo um dos maiores artilheiros da história do clube. Se você chegar em Paris e falar que o Neymar é um cara considerável dentro do PSG, isso se você estiver diante dos parisienses, eles vão lhe esculachar. As camisas de Neymar, antes pouco vendidas, ainda mais agora se tornaram cada vez mais escassas. Escassas não por procuras imensas, mas sim simplesmente porque ninguém quer saber. Até mesmo algumas camisas do Messi vendidas em Paris acabam sendo bem consumidas à torta e à direita. Mas ainda assim, em relação a tudo isso, as camisas comercializadas do Neymar acabaram praticamente de vez. Muitos torcedores do clube querem esquecer completamente que o Paris teve Neymar como jogador, o que soa minimamente irônico, pois o próprio Neymar, assim como o Messi, deixou de seguir o clube no Instagram. Não somente deixou de seguir, como também deixou de seguir Kylian Mbappé. Algum acaso você sabe que tem. O melhor dizendo, está comprovadamente assumido que Neymar e Mbappé saíram completamente cortados. Uma amizade que antes era grande, mas agora foi pro abraço. Atualmente Di Maria joga no Benfica, mas não deixou de falar quando foi novamente perguntado sobre aquele assunto que você já sabe. Todos os ex-jogadores do Paris Saint-Germain são sempre questionados e perguntados, agora principalmente com essa onda do hype da saída do Messi e do Neymar, por que a equipe não vem dando certo. E obviamente, você sabe, Ángel Di Maria não poderia deixar de falar o que pensa. Perguntaram sobre os motivos da equipe não dar tão certo, foi a vez de Di Maria falar. Sinceramente, eu não sei. Desde o primeiro dia em Paris, tentei fazer o melhor possível pelo clube. Sei que em muitos momentos acabei falhando, como todos os outros. Acredito que não somos perfeitos, mas desde o primeiro momento que cheguei a jogar pelo clube, esperava que as coisas fossem bem diferentes do que se tornaram. Eu acho que o principal erro do clube é principalmente ser extremamente apressado em apontar culpados, e principalmente ter uma pressa em tentar um DNA vitorioso, muitas das vezes gastando o que não deve e colocando derrotas na conta de jogadores. Acredito que a maneira pela qual o clube é gerido, e principalmente pelo fato de acharem que apenas um só jogador vai conseguir solucionar todos os problemas, a equipe está no momento
onde está. Não creio que o Neymar seja um dos culpados pela situação atual, afinal de contas é um grande craque, que não somente tem um potencial absurdo, como também foi excelente em sua passagem por lá. Foram muito injustos com ele, e eu tenho certeza que com seu futebol sobrará em qualquer liga do planeta. Na época que eu estava lá, gostaria sim de dar um título ao clube, mas não foi possível. Vida que segue. O Paris até que consegue algumas certas vitórias no campeonato francês, mas nenhuma delas empolgante e principalmente vem refletindo a má fase de Kylian Mbappé. E como essa turbulência envolvendo Mbappé pode refletir em campo, como isso faz o PSG e o Astro naufragarem em início de temporada assustador, mas isso claro de maneira negativa. Grande estrela do Paris após as saídas turbulentas de Messi e Neymar, Kylian Mbappé vem sendo o principal alvo das críticas pela oscilação do time na temporada. E assim como a equipe agora comandada pelo espanhol Luis Enrique, o atacante ainda segue sem conseguir se encontrar no novo cenário. Referência e líder técnico dos parisienses, o camisa 7 vem enfrentando uma turbulência que começou antes mesmo do início da temporada, quando chegou a ser afastado do elenco após anunciar que não pretendia permanecer em Paris até 2025, abrindo rumores sobre uma saída para o Real Madrid. A oscilação do camisa 7 em campo, em partes, pode ser explicada pela questão física revelada pelo jornal L'Equipe no início de outubro, apontando que o atacante está longe de 100% de sua melhor forma. E segundo o diário, o grande culpado de tudo isso é o próprio PSG. O veículo apontou que o fato do clube ter retirado Mbappé da sua pré-temporada, enquanto o craque se recusava a assinar a renovação de contrato, está tendo consequências. Kylian está claramente pagando o preço por essas 3 semanas sem ritmo de jogo, e a cada partida pode ser vista uma pequena evolução até a intensidade máxima.